Tá ele! Tá ele! Tá aqui o Barcelona! Pedro! Eu te amo! 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 Fala, seus mal diagramados. No fim de semana que atingimos cerca de 1.200 mortes diárias, o que também é a maior média móvel de toda a pandemia, os brasileiros pareciam estar vivendo num daqueles países que foram pouco abalados pelo coronavírus, como a Nova Zelândia e o Vietnã. Entre sexta e domingo rolou de tudo um pouco: bingo clandestino, forró na zona leste de São Paulo, rave em Chácara do Paraná, show de sertanejo, baile funk, briga entre donos de salões de beleza de Porto Alegre, carreata de pais curitibanos exigindo reabertura de escolas, viagem do prefeito de Florianópolis para Cancún e a Bia Kicis agitando o gado na frente da casa do governador Ibanez Rocha pela reabertura do comércio. E o vídeo vai começar logo falando de bingo. Durante muito tempo eu considerei que o maior erro do Lula foi pedir o fechamento dessas instituições. Afinal, eram ótimos recintos para que os idosos se divertissem e ficassem longe das fake news de Zap Zap e manifestações pró-Lava Jato. Mas mesmo sendo ilegais, os bingos continuam a existir, como quase tudo que é proibido nesse país que vive de fingimento, farsa, broderagem e mamada no sigilo. No bairro Cristo Redentor, em Porto Alegre, a Brigada Militar descobriu uma dessas casas de jogos de azar. Ao abrir a porta, além de cartelas e máquinas caça-níqueis, foram encontrados dezenas de pessoas, sendo que o mais novo ali tinha 65 anos. Pelo tanto de gente branca e idosa no local, parecia até um diretório do partido Aliança pelo Brasil. Já em São Paulo, idoso vida louca gosta mesmo é de ir em forró no bairro da Penha. E tá errado? Se for pra pegar Covid, que seja dançando um Genival Lacerda coladinho com a morena, tomando aquela Itaipava morna e saboreando deliciosas porções de bolovo e tremoço, tradicionais iguarias desse tipo de baile. Dentro do local, a fiscalização da Prefeitura de São Paulo flagrou nada menos que 190 idosos no meio da madrugada que tiveram que voltar para casa contrariados com o fim da festa. Como diz o Choque de Cultura, infelizmente, com a idade dá para acumular muita burrice também. Em Curitiba, quem promoveu uma aglomeração de mais de 1.000 pessoas foi ninguém menos que Silas Malafaia em uma de suas igrejas. Ao ser cobrado, o pastor alegou que igrejas são serviços essenciais e por isso a dele estava aberta mesmo. O jornalista canalha da época do Grupo Globo, A Casa Vai Cair, dizendo que eu estava fazendo aglomeração na nossa igreja em Curitiba. Eu vou mostrar boletim de ocorrência, vídeos e mostrar como é feito um jornalismo canalha que produz fake news, que tem preconceito contra a igreja evangélica. De fato, deve ser essencial para ele receber o dízimo, só que tem um porém, Silas. Morto não paga dízimo. Apenas um toque aí para você ficar esperto. Já o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro do DEM, não se aglomerou não, mas fez o Ted Cruz e resolveu descansar um pouquinho em Cancún. Sim, mesmo com a cidade passando por um momento de caos sanitário e sem vagas de UTI, esse humilde representante do que muitos chamam de direita moderada foi curtir uma praia lá no México. Como a história pegou muito mal, ele usou o mais comum dos recursos dos políticos nessas situações: reconhecer que errou sim, mas em seguida dizer que quem o conhece sabe que ele não é insensível quanto à situação da pandemia no momento. Ainda disse que depois de um ano tão difícil, achou que seria uma boa descansar um pouco fora do país. E nisso tem uma mensagem aí que é meio escondida, na minha opinião. Jurerê e Balneário Camboriú devem ser muito emergentes para o Jean, que nem sequer cogitou curtir as férias nas praias do próprio estado. Cada cidade tem o justo veríssimo que merece. E o de Floripa é o que mais gera boas manchetes para o Brasil. Afinal, a gente não pode esquecer que ele também está sendo investigado por ter supostamente transado dentro da prefeitura. E foi também no sul do Brasil que aconteceu a melhor baixaria do fim de semana. Em Porto Alegre, que também convive com UTIs lotadas, aconteceu uma rinha de donos de salões de beleza. Isso mesmo. Hugo Moser, dono da rede de salões Hugo Beauty, que tem respeitado as restrições
e, fechado as suas unidades, foi tirar satisfação com a dona do salão Meia Hora, que continuou aberto mesmo assim. O vídeo é puro ouro desde o início, com o Hugo cortando a onda da falsa simpatia da mulher logo de cara. Quem é você? Eu sou o Hugo, muito prazer, prazer nenhum. Nós estamos todos os colegas tudo fechado. Quem é o senhor? Eu sou o Hugo Mozart. Bem, Eu não tenho prazer, né? Mas eu sou nessa, não tenho prazer nenhum. Tá fazendo o quê? Sabe que isso é crime? Sabe que vai ser multado? Tá aqui a polícia. Claro! Eu imagino que o senhor, na época que eles me conheceram, incomoda tanto o senhor, né? Incomoda muito, sim. Eu sei. Depois disso, foi só ladeira abaixo, com a dona do Meia Hora acusando o Hugo de ser maconheiro e de ter um casamento de aparências. É uma pena que gaúcho brigando não seja tão engraçado quanto carioca, mas é uma das cenas mais caóticas do Brasil de 2021, por enquanto. Segura teu marido. Segura o marido. Eu sei que tu não dá pra ele, que é tudo uma farsa. Você segura ele. Olha que vagabunda, tu é uma vagabunda. Eu, vagabundo, tu é uma bicha maconheira sem vergonha. E por último, vamos falar do que rolou em Brasília. Lá, como na maioria das regiões do país, acontece aquela espécie de lockdown meia bomba. Não pode abrir nada, mas se quiser pode. Esse tipo de condução da pandemia é fruto de um país em que prefeitos e governadores morrem de medo de contrariar empresários e comerciantes que, no fim das contas, são os grandes fiadores das suas campanhas. E aí o que rola? Além de uma confusão generalizada sobre o que pode ou não pode abrir, atrai um monte de gente para gritar na porta do governador Ibanez Rocha. Não que eu me importe ou defenda esse sujeito que virou governador do DF saído sei lá de qual bueiro de Brasília, mas do outro lado quem liderava a manifestação era ninguém menos que Bia Kicis, que estava acompanhada da deputada federal Paula Belmonte, nada menos que mulher de Luiz Felipe Belmonte, o dono do Aliança pelo Brasil. Esse detalhe, claro, é mera coincidência. O motivo para estar lá é a mesma ladainha de sempre. A economia não deve parar, mas nas imagens que circulam por aí já dá pra ver que existe pelo menos uma evolução entre esse povo. Ao menos hoje eles já concordam que a Covid existe, usam máscaras e tomam precauções contra a doença. Parece pouco, mas até alguns meses atrás, Dona Bia compartilhava muita conspiração sobre o vírus ser apenas uma farsa chinesa. O que não é farsa são as festas animadíssimas que aconteceram na cidade de Brasília durante o fim de semana, e temos imagens aqui. Agora pensa no seguinte, imagina só, no meio de uma pandemia, você fazer questão de sair de casa para ir num show de sertanejo, tomar bebida ruim e, na melhor das hipóteses, conseguir um sexo bem mais ou menos no fim da noite. É preciso muita coragem e falta de noção mesmo, porque ainda eu tento entender qual que é a necessidade e urgência disso. Mas é aquilo, né? Alguns dos envolvidos vão ver o resultado da farra daqui 10 dias. E se hoje não tem mais vaga de UTI, imagina só em 2 semanas. Mas não será por falta de aviso também, e nem venham nos cobrar empatia, porque não temos a menor obrigação de orar por quem pegou o Covid no forró, no cassino clandestino ou no bololô da Bia Kicis. É isso aí, galera. Para quem gosta do canal, nós temos nosso apoio, então seja membro, conta jurídica e Pix, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Facebook, no Twitter. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que achavam que quando a situação piorasse, as aglomerações parariam, só tem uma coisa para te dizer: não passarão.